Passo a palavra imediatamente para o ministro Nelson Jobim, que todo mundo sabe, foi ex-ministro do STF, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Defesa, ex-constituinte. Eu acho que superou, inclusive, o Alberto Torres, porque o Alberto Torres tinha sido governador, foi deputado, foi ministro do STF, acho que o senhor ganhou, ministro. Inocente. Claro. Mas sou inocente. Bem, eu vou tentar entrar num tema do Estado e fazer uma primeira afirmação para depois fazer uma glosa do que disse o Christian e o Pedro. Nós hoje vivemos, como diz o Christian, em primeiro lugar, nos últimos 10 anos, começou um processo de instabilidade, que eu diria, não usaria a palavra instabilidade, mas substituiria pela palavra disfuncionalidade. Ou seja, a disfuncionalidade que se estabelece nos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ou seja, além da crise da representação referida por Christian, nós temos também um elemento lateral de extrema violência, que foi referido pelo Pedro como um grande produtor de dissensos, mas não construtor de consensos, que é o mecanismo da internet. O Silvio falava há pouco, porque o Silvio esteve numa comissão de segurança pública, e, comentando rapidamente aqui na entrada, o Silvio disse o seguinte: olha, estranho, porque eles faziam uma pergunta violenta, depois olhavam para o seu telefone, e eu estava respondendo, eles não estavam ouvindo. Por quê? Porque nós estamos num mecanismo de disfuncionalidade, em que o que vale é manifestar o dissenso sem nenhum compromisso de construir o consenso. E a política sempre foi um grande instrumento de construção de consensos. E a construção de consenso não significa a adoção da posição A ou da posição B, que estão polarizadas e conflitantes. Significa uma forma de você superar esta polarização, criando um consenso, que no futuro vai se transformar num novo produto de dissenso. E assim sucessivamente. Só que, num determinado momento, começou exatamente o sistema político, diga-se também o sistema partidário, a não estabelecer a produção de consensos. E por quê? Porque o ódio une. Você consegue a união do ódio e produz este dissenso polarizante da internet através do quê? Da manifestação do ódio. O amor não junta ninguém. O ódio, sim. Então, vejam, trazendo para dentro das nossas instituições, no momento em que a política perdeu a sua capacidade de produzir consensos, e sim criou força na produção de dissensos e de polarizações radicais, surgiu um fenômeno dentro do processo político. Começou-se a apelar a uma outra instituição para que ela resolva o dissenso. Leia-se o Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento, eu estava lá na época, nós reagíamos a essa pretensão de trazer para dentro do tribunal a solução claramente de conflitos políticos não resolvidos no ambiente político necessário. Mas, progressivamente, isto ficou, digamos, foi assumido também como uma das tarefas do tribunal. Dória, o tribunal começou a assumir essas tarefas pelo fenômeno que todos nós conhecemos, a visibilidade. A necessidade da visibilidade que nos impõe o processo das redes sociais, a internet, etc. E aí, passou o tribunal a ter, inclusive, o Joaquim, um fundamento acadêmico para esta ação invasiva,
que hoje você nomeia isso de neoconstitucionalismo. E aí vem aquela carrada de princípios que legitimam a intervenção em casos que não dizem respeito. E o problema todo é o seguinte, é que nós sustentamos a intervenção quando a solução nos é conveniente. Quando a solução nos não é conveniente, nós desprezamos. Também somos cretinos, porque não enfrentamos realmente o nexo do problema. Não há dúvida de que essa disfuncionalidade decorre exatamente do processo político não compor os seus conflitos. E começar alguém de fora... Ministro, nós trabalhamos juntos. Sobre essa questão dos princípios, tem uma piada que a gente já partilhou lá diversas vezes, do Groucho Marx, que é dos irmãos Marx. Não sei se vocês sabem, lá situam, eram os 3 irmãos Marx, que era o máximo do humor. E o Groucho Marx, que era o irmão mais velho, mais intelectual, ele dizia o seguinte: eu tenho um princípio, mas se você não gostou, eu tenho outro. E é exatamente o que se passa. Eu me lembro que no tribunal, quando eu estava lá, vinham sempre alguém, numa sustentação oral, ou no voto, falava em princípio. E aí eu comecei a anotar os princípios que começaram a aparecer, Pedro. Chegou a 110. Por quê? Porque é um instrumento retórico. Exatamente para legitimar alguma coisa que você não deveria fazer e que não lhe compete fazer. Eu me lembro que quando nós tínhamos o período ditatorial, a Ordem dos Advogados do Brasil, na época liderada por Raimundo Fauro, começamos a trabalhar em todo o ambiente judicial, em tudo que era posse, desembargador, de presidente de tribunal, aquilo que a gente pudesse discursar, trazer à colação, para aquele momento, a distinção entre o direito justo e o direito legal. Como não tínhamos possibilidade de intervir na produção legislativa normal, nós tentávamos introduzir a possibilidade de que o juiz pudesse estabelecer uma crítica ao direito legal, tendo em vista estar comprometido com o direito justo. Ninguém nem sabia bem o que era a história de direito justo, mas servia como um salvo-conduto. E os juízes aceitaram isso. Mas, quando nós retomamos o processo democrático e começamos a estabelecer eles continuaram pensando que aquilo era verdadeiro. Quando aquilo era meramente instrumental, tinha uma função política de desconstituir o direito legal através da sentença judicial em que se apelava ao direito justo. Eu creio que essa disfuncionalidade está posta através da incapacidade da política compor os seus dissensos e levar isto para um terceiro não compromissado e não sujeito a qualquer tipo de restrição. E aí nós temos um problema. Um problema produzido pela disfuncionalidade da política. E aqui é necessário, Dória, que nós façamos as críticas necessárias. Nós precisamos ter alguém que bata. Mas alguém que bata só se legitima se, somente se o bater for o produtor de soluções dos problemas, a criação da identificação da distorção. Não adianta culpar pessoas. Ou você acha que o Silvio culpou o seu interlocutor, o deputado que lhe fez as perguntas e depois não deu bola para a resposta? Não. Ele sabe que é aquilo mesmo. No sistema que nós estamos vivendo, o discurso parlamentar não é um discurso para convencer ninguém, não é um debate. O discurso passa a ser hoje, pura e simplesmente, a demonstração para terceiros da posição. Daí por quê? O telefone
e a rede social na frente da pergunta. Eu quero mostrar quem eu sou. Não interessa se você vai... A pergunta, a resposta, o consenso, o entendimento não é não há busca disso. E por quê? Nós temos que criticá-lo, esse personagem que assim age? Porque isso dá voto. Dá voto. E dando voto é a regra da sobrevivência política do indivíduo. Então nós temos que examinar por quê e que circunstâncias fazem com que esta visibilidade seja a única causa, ou melhor, a grande causa desta disfuncionalidade ou desta incapacidade de produzir soluções. O que eu preciso é produzir conflito. E conflito, Dória, vai dar artigo teu, vai dar manchete de jornal. E isso é assim. Por quê? Porque vocês vão ver o que se passa, do que se trata. Eu creio que nós, identificando do que se trata, teremos que escalar um grupo para fazer aquilo que eu chamo bater, o discutir, o odiar, e depois tem que ter alguém, um conjunto, que possa criar formas de compor o problema, porque este é um fato. Eu me lembro do Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses fazia umas discussões na sua casa, na época da Constituinte, e colocava um assunto. Aí os deputados, senadores presentes, enfim, discutiam muito, etc. e tal. Aí, num determinado momento, entrava o garçom com uísque e poar. Oba. Era a notícia que o velho já tinha decidido e que o assunto não interessava mais. Aí, o que dizia, começa o uísque e diz o doutor Ulisses: meus amigos, vocês estão vendo aquela cadeira vazia lá? E realmente tinha uma cadeira vazia que ele tinha mandado botar. Lá está sentado Sua Excelência o fato. Não adianta nós odiarmos o fato. Temos que saber as causas da sua produção. E aí tentar encontrar alternativas e soluções. Será o nosso sistema eleitoral que faz com que o voto unipessoal seja o grande mecanismo que impõe a visibilidade? Mas qual a solução? Eu não sei. Nós temos que sentar e começar a tentar a descompor essa disfuncionalidade. Vejam, por exemplo, uma disfuncionalidade que estamos vendo hoje. Nós temos dois problemas hoje. Já aumentou. A responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro. E aí se estabelece uma discussão completamente anódia e equivocada de que isto são conflitantes. E de que, ao assegurar a responsabilidade fiscal, você tem que desconhecer a responsabilidade social. Já aconteceu isso. Ou o contrário. Ao valorizar a responsabilidade social, você tem que não dar intenção à responsabilidade fiscal. E veja uma divergência que está ocorrendo no seio do próprio governo de hoje. Se, de um lado, o ministro da Fazenda procura instrumentos para compor e estabelecer uma identidade, uma tentativa de superação do confronto para estabelecer um consenso entre as duas áreas, setores do partido do governo dizem que isso não interessa, que absolutamente não interessa. E aí como é que fica nós que estamos assistindo isso tudo? Quem tem razão? Precisamos ir ao desastre para saber que temos razão? Quem tem razão? Ou temos que nos antecipar a isso, com um certo nível de tolerância e entendimento? O Aloysio disse que hoje escreveu, teria saído hoje, no Valor, um artigo sobre o arcabouço fiscal, o arcabouço econômico, enfim, a âncora. E eu acho importante, porque na medida em que você tiver a incapacidade de compor e estabelecer uma não disputa entre os dois tipos de responsabilidade, nós vamos fugir da regra do governo anterior, para o qual a responsabilidade fiscal era o teto único, e que o único interessava, para criar um mecanismo de compatibilidade de ambos. E essa disfuncionalidade manifesta-se por quê? Porque é mais visível você opor do que você compor. A composição de divergências não dá notícia nenhuma.
Não o Pedro Doria, mas alguns amigos dele. Esses caras estão se entendendo e tal, que coisa horrível. Por quê? Porque não é notícia. O que é vídeo digno, diria o nosso Sartori? Vídeo digno é um desastre, é a morte. Isto dá notícia e valoriza o instrumento de divulgação da notícia, não só na valorização específica de ser visto, mas também no seu financiamento. Porque, sendo mais visto, terá mais concorrência na sustentação. Eu creio, e aqui eu termino, que afinal não disse nada de novo, eu creio que nós precisamos sentar, pensar, recolher as nossas tentativas de vitória. Normalmente, isso me lembra uma coisa horrorosa, que é o concurso, por exemplo, de cátedra, ou concurso para doutoramento, concurso para mestrado. Então, senta o infeliz do personagem que vai, do estudante, ou, enfim, do formado, que pretende fazer a sua sustentação e quer essa aprovação da sua tese, e aí verifica-se o seguinte, e veja se vocês já não viram isso. Estamos lá todos nós, os grandes julgadores, e aí nós é que divergimos entre nós. E usamos o infeliz do sujeito para tentar provar que eu tenho razão. Aí eu brigo com o Jaquim, como também o Aloysio aqui já manifestou uma certa divergência com o nosso conde holandês, porque ele diz que é de Pernambuco, por isso é conde holandês. Essa divergência entre os... Vocês já assistiram isso? Você diz horrores. E aí chega um lá no final, eu estava numa dessas, chega um no final e diz assim, eu queria fazer uma observação, porque a bibliografia enunciada pelo autor da tese é uma bibliografia incompleta. Eu já estava cheio da paciência com aquilo, aí eu peguei e disse, eu concordo também, não citou nenhum livro seu. Era isso que estava lá. O cara ficou furioso, mas era aquilo mesmo. Ele tinha escrito sobre o assunto, não tinha citado o livro. É incompleto. Então, nós precisamos ter um pouco de paciência, de tolerância, para saber ler do que se trata. Sua Excelência, o fato. Muito obrigado. Seriamente agora, só para chamar a atenção a um ponto. A Rosisca usou uma expressão muito bonita, que precisamos de uma democracia em carne e osso. Uma expressão absolutamente forte, né? Isso junta com o que o Jobim pensou e tem posto. Quer dizer, nós precisamos de um direito em carne e osso. Né? A Fernanda Montenegro, aqui dessa casa, ela tem uma expressão que define o que é interpretar. E tanto Rosisca, interpretando o que é democracia, quanto o ministro Nelson interpretando como é que o direito e os consensos se fazem, a Fernanda Montenegro, como intérprete, ela diz: a minha função do intérprete, seja do direito, seja da política, no caso dela, do teatro, é carnificar